Então, pessoal, vamos retornar aqui ao nosso cálculo da poligonal, né? Com o objetivo de encontrar as coordenadas. Então, o passo 5, vamos calcular as coordenadas relativas corrigidas, né? O que seria isso? Eu vou distribuir o meu erro linear que eu encontrei no cálculo passado, né? Então, esse erro aqui, ó, né? O erro na abscissa, né, x, e na ordenada y. Então, eu vou distribuir esse erro proporcionalmente às distâncias medidas em campo, né? Então, para isso, nós temos que calcular primeiro um fator de proporção, né? Esse fator de proporção ele vai ser utilizado para as correções em cada distância que foi medida, certo? Então vamos lá. Então, ó, primeiro eu vou calcular o fator de proporção. É bem simples. Vamos utilizar dados que nós já obtivemos, né? Então eu vou calcular aqui o fator em x primeiro, depois o fator em y. Então, o fator em x vai ser o quê? O erro, né, na ordenada x, na abscissa x, perdão, sobre o nosso perímetro. Então, esse é o nosso a nossa fórmula, né, de como encontrar o fator em x, certo? Então, vamos lá. O fator em x vai ser o quê? Eu vou pegar menos 0,287 metros dividido pelo perímetro, que foi 2.164,150. Então vai dar menos 1, eu tenho que manter o sinal de negativo, correto? Opa. 32,65 vezes 10 a menos 4. Aqui vocês podem, nesse passo aqui, pode colocar mais casas decimais, porque é um fator, né, com poucas casas que a gente tem, certo? Ok, pessoal? Então, só um minuto aqui. Eu vou terminar o... Então, pessoal, vamos retornar aqui ao nosso cálculo da poligonal, né? Com o objetivo de encontrar as coordenadas. Então, o passo 5, vamos calcular as coordenadas relativas corrigidas, né? O que seria isso? Eu vou distribuir o meu erro linear que eu encontrei no cálculo passado, né? Então, esse erro aqui, ó, né? O erro na abscissa, né, x, e na ordenada y. Então, eu vou distribuir esse erro proporcionalmente às distâncias medidas em campo, né? Então, para isso, nós temos que calcular primeiro um fator de proporção, né? Esse fator de proporção ele vai ser utilizado para as correções em cada distância que foi medida, certo? Então vamos lá. Então, ó, primeiro eu vou calcular o fator de proporção. É bem simples. Vamos utilizar dados que nós já obtivemos, né? Então eu vou calcular aqui o fator em x primeiro, depois o fator em y. Então, o fator em x vai ser o quê? O erro, né, na ordenada x, na
abscissa x, perdão, sobre o nosso perímetro. Então, esse é o nosso a nossa fórmula, né, de como encontrar o fator em x, certo? Então, vamos lá. O fator em x vai ser o quê? Eu vou pegar menos 0,287 metros dividido pelo perímetro, que foi 2.164,150. Então vai dar menos 1, eu tenho que manter o sinal de negativo, correto? Opa. 32,65 vezes 10 a menos 4. Aqui vocês podem, nesse passo aqui, pode colocar mais casas decimais, porque é um fator, né, com poucas casas que a gente tem, certo? Ok, pessoal? Então, só um minuto aqui. Eu vou terminar o... Retomando então o raciocínio, agora vamos calcular o fator em y, né? Fator de proporção em y. Então, vai ser o erro de y sobre o perímetro, né? Então, o erro em y menos 0,207 sobre o perímetro. Temos aqui, ó, em notação, né, científica, menos 9,5649 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, fizemos o fator de conversão. Agora vamos corrigir, né? Como assim corrigir? Eu vou fazer, né, o cálculo da minha, da minha correção. Então, cálculo da correção em x e em y, certo? Então, como que eu vou proceder? Então, vou colocar aqui, ó. Cálculo da correção. Então, vou pegar lá primeiro, né, correção de x, né, da abscissa de 0 para 1. Então, vai ser o quê? Eu sempre vou, né, vou pegar o valor, né, o menos o fator, menos fator de x vezes a distância. Qual é a distância? De 0 para 1. Então, a gente tem que observar que o sinal da correção deve ser contrário ao do erro. Ok? Então, o cenário da correção tem que ser o contrário do erro. Então, se eu tenho... Por isso que eu coloquei esse negativo aqui. Por quê? Se meu erro lá está negativo, a minha correção ela tem que ser o quê? Positiva, certo? Então tem que prestar atenção nesse detalhe. Então ó, vai ser o seguinte, ó, menos o meu fator de correção em x, então ó, menos 1,32 vezes 10 a menos 4 vezes
a distância do ponto 0 para o ponto 1. Então, esse aqui, ó, vai ser igual a mais, tá vendo, ó? Porque menos aqui, ó, aqui esse resultado da multiplicação vai dar negativo, mas o menos aqui eu torno ele positivo. Ó, 55 metros. Opa. 55 metros. Então minha correção, né, vai ser 0,055 metros. Então eu vou ter que fazer essa correção lá na abscissa de x 0 para 1. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão entendendo melhor, certo? Então agora vou fazer a correção de y, né? Só para aproveitar aqui o espaço, ó. Correção de y aqui 0 para 1. Então, ó, correção de y vai ser também, né? Ó, se o meu erro lá ele deu negativo, ó, o meu erro é esse aqui, ó. Tá vendo? É menos 0,207. Então, a minha correção tem que ser positiva. Então, eu vou pegar o que? O fator em y vezes a distância de 0 para 1. Então, o fator em y é esse aqui, ó. Então, o fator em y é esse aqui, perdão. Então, é menos 9,5649 6 vezes 10 a menos 5, que multiplica a distância de 0 para 1, né? 411. Eu vou ter aqui, então, um fator de correção de mais 0,039 metros. Ok? Então, da mesma forma que eu fiz, né? A gente fez lá pro x, a abscissa x, né? 1 para 2, depois 2 para 3, depois 3 para 4, 4 para 5 e 5 para 0. Eu vou fazer isso aqui para y também, né? Então, eu vou repetir esse passo a passo. Então, só relembrando, esse sinal negativo aqui é porque o sinal da correção tem que ser o contrário do erro, certo? Se por acaso o erro ele fosse positivo, né? Um erro positivo, então eu não precisaria, né, desse sinal aqui, né? Mas a gente vai ver, né, o exemplo. O importante é vocês saberem o sinal do erro. A correção tem que ser o sinal contrário, certo? Então vamos para o próximo passo, né? Que seria vou só colocar aqui, ó, correção para vocês conferirem mais um dado na hora que vocês estiverem fazendo. Então a correção de x, né? 5 para 0, que é o último ponto. Ele vai ser o quê? Ele vai dar mais 0,029 metros. E a correção y 5 para 0 vai dar mais 0,021 metros, ok? Então, basicamente é isso.